Se eu puder, só Então para vai lá. lançar uma definição inicial, Já começou, acho que é então. um ótimo começo. Ok. Queria começar primeiro com uma citação, né? A gente contextualizar essa questão da usura moderna também relacionando com a questão do sistema bancário moderno. E é uma citação do Sir Josiah Stamp, que foi diretor do Banco da Inglaterra. O sistema bancário foi concebido na iniquidade nascido do pecado. Os banqueiros controlam a terra. Tire esse sistema deles, mas deixe-os com o poder de criar depósitos. E, com o mover de uma caneta, eles irão criar novamente depósitos para comprar todo mundo. Né? No entanto, tire esse poder deles e todas as grandes fortunas como a minha irão desaparecer e devem desaparecer, pois este seria um mundo mais feliz e melhor para se viver. Mas se vocês continuam desejando ser escravos dos banqueiros e querem pagar os custos de sua própria escravidão, deixe que os banqueiros continuem a criar depósitos. Né? Então, que isso emoldure sempre o debate, que esse é o ponto central do poder dos banqueiros. Né? Eu queria também dar uma definição inicial para a questão da usura, que é essencial, que eu gosto sempre de dizer o seguinte sobre esse assunto, que é muito desconhecido hoje. Se tudo for usura, nada é usura. Né? João Calvino, que foi um dos grandes liberalizadores da usura na história da cristandade, ele definia usura como sendo qualquer lucro. Se qualquer lucro é usura, a gente só deve aprender a conviver com a usura. Mas, na verdade, na história da igreja, se nós formos procurar em São Tomás de Aquino, nós vamos entender que usura é uma coisa muito específica. Usura é lucro num contrato de mútuo. O que quer dizer um contrato de mútuo? O empréstimo de bens consumíveis e fungíveis. Bens cuja propriedade é transferida quando são emprestados, como dinheiro, como a comida, como uma bebida, como um saco de comida. E no mútuo, não é apenas a questão do lucro garantido no contrato, que é o que a gente chama de juros, que importa. Tem mais duas coisas que são essenciais para se entender o problema do mútuo, que é a questão da garantia real e a questão da garantia pessoal, que eu vou chamar de recurso à pessoa. O que a igreja sempre chamou de pecado mortal e proibiu em toda a sua existência, e continua sendo a seu ensino magisterial, né, dado na encíclica Vix Pervenit, é o empréstimo com lucro garantido e com garantia pessoal. O que quer dizer isso? A garantia no empréstimo de mútuo, quando você empresta o dinheiro para alguém gastar, é a própria pessoa. Se você permitir um lucro nisso, e aí você junta com juros compostos e tudo mais que você pode aplicar nessa busca do lucro, isso é um mecanismo de escravidão. Mas, por exemplo, só para a gente iniciar o debate, um contrato de penhor. Você tem lá um carro de 10 mil reais e você quer 10 mil reais emprestado. E aí você vai e faz um contrato da seguinte forma. Olha, eu vendo o carro para outra pessoa e eu passo a pagar um aluguel. Se eu pagar todos os aluguéis e o principal do empréstimo, o carro volta a ser meu. Se eu não pagar, a única coisa que a pessoa pode executar é a garantia real. Isso não é mais usura. Né? Então, acho que essa é uma primeira definição. Existem várias coisas que a gente pode expandir daí, mas essa é uma primeira definição muito importante. E aí, Paulo, o que você acha disso? Bom, nós podemos começar esse debate aqui concordando que a usura é um pecado. Sim. É um pecado mortal, é um pecado que foi condenado pelo Papa Urbano II desde o século XII, só que nós temos que definir o que é usura. E eu concordo que se nós definimos qualquer tipo de cobrança de juros como usura, nós vamos relativizar o próprio fato de que a usura é um pecado mortal com consequências sociais terríveis. Então, o meu primeiro ponto é o seguinte: a natureza dos bancos e da profissão de banqueiro não é intrinsecamente má. Ela é uma função social necessária para intermediar emprestadores e poupadores. A origem dela é uma origem, inclusive, santa,
que eram os templários organizando os bancos para que os peregrinos que fossem à Terra Santa pudessem depositar ali os seus valores e carregar notas resgatáveis nesses valores. E não há nada que impeça o banqueiro de ser honesto. Você vê, por exemplo, os banqueiros de Lucca, na Itália lá do século XV, XVI, eles tinham um juramento, dizendo que eles jamais poderiam ser desonestos e que eles tinham que servir ao bem comum, como Santo Tomás de Aquino preconiza. Aí o meu ponto é o seguinte: Santo Tomás de Aquino, ele vai definir a usura como um lucro em excesso ao que seria o preço justo. Só que na doutrina católica, sempre o preço justo foi definido como aquele acordado voluntariamente entre as partes. Isso você vai ver, inclusive, os escolásticos de Salamanca, Juan de Lugo, falando nessa questão do preço justo. Se eu empresto alguma coisa para alguém, eu realmente não posso exigir um juros em cima disso, porque vamos supor que eu empreste essa caneta aqui pro professor Marcelo. Ó, tudo bem, tô te emprestando essa caneta. Eu não posso depois exigir que ele me dê 2 canetas. Agora, na própria Vix Pervenit, do Papa Bento XIV, ele fala muito bem, esse tipo de cobrança indevida, onde você faz recair um risco sobre aquele que toma o empréstimo indevidamente, aquilo que não foi acordado voluntariamente, é usura. Mas, na mesma encíclica, o próprio Papa escreve que existem várias modalidades de contrato. E existem as modalidades de contrato onde sim você pode cobrar juros. E não só isso. Existem vários pensadores santos da igreja, papas, que vão dizer em que situações você pode cobrar os juros. Nós podemos depois entrar nesses detalhes, mas existem vários componentes que podem justificar a cobrança dos juros em cima de um certo contrato de títulos. Quando eu empresto um dinheiro para alguém para investimento, por exemplo. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Novamente eu reforço, assim, que a definição Tomás de Aquino nunca associou a definição da usura com a questão do preço justo, né? São 2 doutrinas separadas, inclusive, né? A gente pode, por exemplo, pegar aqui uma citação do Papa Bento XIV, né, que viveu ali de 1675 a 1758. Todo lucro num contrato de mútuo, precisamente por razão do empréstimo, é usurário. Então, a definição exata é o problema do contrato de mútuo. Vamos explicar um pouco melhor o que é o problema do contrato de mútuo, né? Quando nós fazemos um empréstimo, por exemplo, de comodato, que é o famoso aluguel, quando você empresta para alguém uma casa ou um carro, a propriedade é transferida? Não. A propriedade não é transferida, né? Então, é justificado o pagamento do aluguel, porque o risco, inclusive, se aquela casa foi destruída por um evento da natureza, o risco é do proprietário, certo? Então, o custo do uso é você pagar o aluguel. Agora, vamos dar o exemplo, por exemplo, de uma garrafa de vinho, que se encaixa no empréstimo do mútuo. Não vamos falar de dinheiro. É iníquo você fazer um contrato com direito de execução e garantias pessoais, porque o empréstimo de uma garrafa de vinho, assim como o do dinheiro para que ele seja gasto, é feito para o consumo, não é? O que significa o retorno do que foi dado no empréstimo? É você retornar uma garrafa de vinho na mesma quantidade e na mesma qualidade, certo? Se a garrafa foi consumida, o que significa você pagar um lucro e um juro ali? Você vai pagar pela coisa que foi consumida e vai continuar pagando pelo uso dela, né? São Tomás de Aquino diz que isso é pagar por nada. Você está pagando por algo que sequer existe mais, né? Então, a usura consiste nisso, em você tentar extrair algo a partir do nada, em você tentar transformar o dinheiro, que é algo infértil em si mesmo, em algo que é fértil, que gera um lucro, que se reproduz, dinheiro que se transforma em mais dinheiro. Aristóteles, por exemplo, na sua Política, diz o seguinte, ele dá o exemplo físico, mas o exemplo vale inclusive para depósito bancário moderno. Ele falava, se você largar um punhado de ouro parado num quarto, vai se multiplicar? Não vai se multiplicar. Mas tem um custo de estocagem, tem um custo de você proteger aquele ouro. Quando você empresta para outra pessoa, você transferiu esse custo e esse risco.
Então, em termos naturais, se alguém deveria pagar algo a alguém, é o emprestador ao devedor. Deveria existir um juro negativo, porque o trabalho para recuperar o dinheiro depois de gasto, para ser capaz de pagar, para preservar a segurança do dinheiro, passa para o devedor. Né? Então, se não houver alguma outra circunstância, como poderia aparecer num famoso contrato de sociedade, o que era um contrato de sociedade que a igreja sempre considerou legítimo, por exemplo? No passado, você tinha muitos contratos de expedições comerciais, onde você tinha um capitalista, que era o mero investidor de dinheiro que ficava em terra, e você tinha o emprestador, que era o sujeito que faria a expedição comercial. A forma típica do contrato era: o capitalista investe 2/3 do capital, o empreendedor investe apenas 1/3. Se a expedição for bem e tiver lucro, metade do lucro é do capitalista e metade do empreendedor. A diferença de participação corresponde ao trabalho. Se houver prejuízo, o capitalista fica com 2/3 do prejuízo e o empreendedor apenas com 1/3, correspondendo também à remuneração do trabalho. Então, nesse contrato de sociedade, assim como no contrato de penhor, nós temos exemplos de 2 contratos clássicos que demonstram que é perfeitamente possível e honesto você investir o dinheiro sem a prática da usura. A usura é absolutamente desnecessária para que você tenha o empréstimo produtivo de dinheiro. O que você acha, Paulo? Eu não tenho dúvida que a usura é desnecessária, inclusive contraproducente. Mas o que eu estou discordando aqui do Murilo é qual é a definição de usura. Então esse é o ponto. E não há dúvidas de que Aristóteles e São Tomás de Aquino, eles acertam quando eles falam que você não pode produzir dinheiro a partir de dinheiro. Mas o que realmente isso significa? Significa que nós não podemos ter uma expansão monetária sem lastro em alguma coisa. Esse é o ponto. Mas isso não impede que haja um empréstimo para investimentos. E por isso, para fazer uma análise sólida sobre o que é usura, nós temos primeiro que ter a teologia moral, a doutrina social da igreja como o nosso princípio basilar, mas nós temos que aplicar a ciência econômica para discutir o que implicam os diferentes tipos de contrato, que você muito bem citou, e o que realmente a pessoa vai fazer com esse dinheiro, se é um consumo, se é um investimento, e qual é o tipo de contrato. E aí vai entrar um economista da escola austríaca, o Eugene von Bombauer, que é um dos maiores refutadores de Karl Marx, e ele vai dizer: existe o capital privado e o capital social. O capital social é todo aquele que eu uso para investir e aumentar a produção, que vai gerar benefícios sociais. Ou seja, se um sujeito toma um empréstimo para fazer um investimento, ele não está gerando dinheiro a partir do dinheiro. Ele não está usando meio como... Ele não está trocando meios por fins. O que ele está fazendo é pegar o capital acumulado para investir no aumento da produção. E é justamente por isso que talvez lhe deem algum crédito, porque o analista de crédito vai ver se o projeto dele é viável e se vai gerar retorno. Então, a própria análise de crédito vai dizer que ele não está gerando dinheiro a partir do nada, ou seja, ele não está violando a condição de usura proposta por Aristóteles e São Tomás de Aquino. Então, se não existisse a possibilidade de cobrar juros, simplesmente não haveria nenhum incentivo para as pessoas se absterem do consumo e emprestar capital àqueles que querem dar um uso produtivo, ou seja, investir esse capital. Ou seja, a sociedade nunca ia crescer e gerar cada vez mais riqueza se não fosse esse incentivo para se abster do consumo no curto prazo. E aí entra o erro de Aristóteles. Aristóteles não enxergou a importância do acesso à liquidez que o dinheiro em espécie te dá. E outros pensadores medievais, inclusive um dos que eu mais admiro, que é São Bernardino de Siena, que tem contribuições importantíssimas para a economia, ele não conseguiu chegar no que os escolásticos vão chegar mais tarde, que era a ideia da preferência temporal. A ideia de que a liquidez no curto prazo é preferível à liquidez no longo prazo. Então, essas são coisas que justificam os contratos onde é possível cobrar juros. Eu não estou discordando de você que no contrato de mútuo não se cobra juros, senão você incorreria em usura realmente. Isso está no direito grego, no direito romano, isso inclusive antecede o cristianismo, já vem desde os pagãos a ideia de que se você tem uma certa relação social pautada na confiança, na amizade, nos laços sociais da polis, um contrato de mútuo é aquele onde você concorda em emprestar e depois pegar somente aquilo que foi emprestado. Vai depender do que você concordou ali.
Agora, se você concordou em cobrar juros e o outro aceitou pegar o empréstimo a juros, também não há usura. Pois é, aí você está tendo um problema de definição, Cogos, porque assim, você disse que concordava que não pode ter um empréstimo de mútuo, porém, a definição de empréstimo de mútuo é um empréstimo de dinheiro com cobrança de lucro certo, nos termos do contrato, com garantia pessoal. E você disse que concordava que não precisava do empréstimo de mútuo com usura para você ter investimento, e você disse depois que era absolutamente necessário. Quanto à questão da preferência temporal, que no fundo é o que está em jogo no que você disse, que foi colocado pelas teorias subjetivistas da economia moderna, que são filhas do nominalismo filosófico, que desconhecem, por exemplo, a realidade em si de um determinado contrato, no plano da justiça, no plano da racionalidade, e diz o quê? Que a liberdade pactuada num contrato é o elemento essencial de um contrato. Então, o que a gente pode dizer? Os escolásticos, que nunca concordaram, por exemplo, com essa questão da preferência temporal e com custo de oportunidade, não os grandes escolásticos e a doutrina da igreja, alguns escolásticos tenderam ao liberalismo. Isso é verdade, né? Como a escola de Salamanca, e cometeram erros graves que nunca foram aprovados pelo magistério da igreja. Qual que é o problema da noção de que simplesmente porque uma pessoa prefere mais dinheiro por exemplo, todo mundo prefere dinheiro hoje do que dinheiro amanhã, né? Isso daí, a existência dessa preferência temporal, ela é condicional, é a famosa condição ceteris paribus, né? Tem várias condições que podem complicar isso, mas o fato de que uma pessoa tenha uma preferência subjetiva não garante que um contrato seja bom, né? A liberdade, ela é condição necessária de um bom contrato, mas não condição suficiente. Um contrato tem que ser justo e racional. Quanto a isso, então, eu vou ler aqui novamente uma proposição do Papa Inocente XI, ali de 1611 a 1689 ele viveu. Vários erros sobre as questões morais, e ele disse o seguinte: proposição condenada, ou seja, isso depois, inclusive, da escola de Salamanca, né? Já que o dinheiro disponível é mais valioso do que aquele que deve ser pago no futuro, né? E não existe ninguém que não considere o dinheiro disponível mais valioso do que o dinheiro no futuro, um credor pode exigir algo além do principal do devedor. E por essa razão, ele não é culpado de usura. Então, isso é uma proposição condenada pelo Papa Inocente XI no século XVII. A última proclamação do magistério sobre esse assunto no século XVIII, na encíclica Vix Pervenit, reafirma todas essas condenações, ou seja, digo novamente, num contrato de mútuo com garantia pessoal que não seja totalmente coberto por garantias reais, bens reais, a cobrança de qualquer lucro é a definição do pecado da usura. A única coisa que deve ser paga num contrato de mútuo é um bem na mesma quantidade e na mesma qualidade. Concorda com isso, Paulo? O que você tem a dizer sobre essas encíclicas? Não concordo, porque, primeiro, você falou algo, você colocou palavras na minha boca quando eu falei sobre o contrato de mútuo. Eu falei que não. Contrato de mútuo, eu concordo plenamente com você, só que esse não é o único tipo de contrato que existe, eu volto a reiterar. Por exemplo, os contratos bancários de operações ativas, quando o banco dá crédito para alguém fazer um investimento, é óbvio que vai ter que ter cobrança de juros, porque isso não é um contrato de mútuo, isso é outro tipo de contrato, e na Vix Pervenit, o Papa Bento XIV deixa bem claro que existem vários tipos de contratos e que em alguns deles a cobrança de juros é legítima e a pessoa que fizer... Posso fazer uma pergunta? Não incorre usura. Você acredita, por exemplo, nos termos que eu estou explicando, que a aplicação atual de que a gente faz no banco, no CDB, ela é usura? Não, hoje é, mas não por esse motivo, não pela cobrança de juros. Aí deixa eu explicar isso. Não é. Eu queria só essa resposta. Não, é usura ou não é? Não é. Por quê?
Por que que quando você aplica o dinheiro no banco, no CDB, não é usura? Porque não se trata de um contrato de mútuo. Por que que não se trata de um mútuo? Não existe garantia pessoal. Quando você aplica o dinheiro lá, você tem direito de executar os bens do diretor ou do dono do banco no caso de falência? Não. O que você está comprando ali, digamos assim, quando você investe em CDB, é um pedaço dos ativos daquela empresa. No caso, no futuro, a potencial massa falida. Isso não é usura, porque não existe garantia pessoal. Agora, o que o banco faz conosco, por exemplo... Isso que eu te falei. O que o banco faz é usura, não o que o correntista faz. Exatamente, exatamente. Então, isso é uma das coisas que realmente faz sentido a alteração que aconteceu no Código Canônico de 1917, se a gente interpretar dessa forma. O que tem muitas coisas hoje, por exemplo, em que quando uma empresa emite uma debenture para o mercado, certo? Quando você recebe um juros daquela debenture, não existe garantia pessoal. Você não pode executar o dono e os diretores daquela empresa pelos bens pessoais, colocar ele para trabalhar para você. Você só pode apelar à massa falida. Nesse caso, a doutrina perene da igreja, nesse tipo de contrato, é que não existe usura, embora exista algo que se parece com juros. Agora, qual é o drama da igreja? Por exemplo, empréstimo no mercado imobiliário. Numa bolha imobiliária, é perfeitamente possível, por exemplo, que uma pessoa tome um empréstimo para comprar um imóvel de R$500 mil. Qual que é a garantia real? É o próprio imóvel, não é? Mas existe também a garantia pessoal. O que que isso significa? Se amanhã vem um crash do mercado e o preço cai de 500 para 300 mil, a pessoa devolve o imóvel, não quita o imóvel e ela precisa continuar a trabalhar para o banco. Isso, nesse caso seria usura. Isso é usura e tá no gênero da... Por isso que os escolásticos tratavam a usura no gênero da escravidão. Sim, aí eu concordo. Então, não, isso é perfeito. Quer dizer, era essa distinção que eu queria fazer para o público e aqui que a gente tem que entender. Porque eu acho que, só um parênteses, eu acho que o grande público acha que usura é sinônimo de cobrar juros. Exato, não é. Então, não é. Acho que esse é um problema conceitual, né? Então, até aqui eu concordo com você. O correntista do CDB... não está incorrendo usura. O banco, sim. O banco, sim. No momento em que ele piramida a expansão da oferta monetária em cima dos depósitos que ele tem, tudo isso para ele. Aí a gente tem que fazer distinções, Cobos, que é assim... Aí nós vamos chegar lá, mas deixa só... Agora a vez do Paulo. Vai lá. Certo, então, o que eu tô discordando aqui? Primeiro que o Murilo, ele colocou todos os escolásticos de Salamanca no mesmo balaio nominalista tendendo ao liberalismo. Realmente, alguns cometeram esses erros. Francisco Soares cometeu esses erros. Agora, São Bernardino de Siena, apesar dele ser dessa fase, ele é um santo que defendeu a tradição de sempre da igreja, defendeu o magistério, só que ele flexibilizou a definição de usura e de quando você pode cobrar juros. Então, se houvesse um debate, se esse debate aqui fosse entre São Bernardino e Santo Tomás de Aquino, eu tenderia a concordar com Santo Bernardino. Por quê? Eu não estou discordando, nem eu poderia discordar enquanto católico, do que disse o Papa Inocêncio XI. Você não pode cobrar além do principal. Por quê? Porque senão você realmente está praticando uma escravidão e jogando o risco em cima do tomador do empréstimo, em cima do devedor. E aí, quando você vai analisar o começo da discussão medieval sobre o que é usura, tem um teólogo chamado Johann Eck, que ele fala o seguinte: a grande regra é o risco deve pesar sobre o emprestador, sobre o credor. Por quê? Porque o risco está relacionado ao retorno. Se ele quer ter algum retorno na forma de cobrança de juros, nele deve pesar todos os riscos. Se ele está cobrando alguma coisa além do principal, ele está violando essa regra, colocando o risco em cima do tomador de empréstimo. Por isso que a correção monetária em cima do principal, para mim, já é usura também. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.